O carteiro me entregou aqui A Medida do Mergulho, do Paulo de Moura, pela editora Bem-vinda. É um livro de contos. E é interessante pensar assim, nessa medida do mergulho, como que isso conversa com a própria perspectiva do que é um conto. Porque um conto é uma narrativa que tem uma certa medida, no sentido de ter uma certa contenção, diferente do romance, que é um mergulho mais profundo, né? A novela também é um mergulho feito de fios que se entrelaçam, e o conto é aquele mergulho que se resolve em si, né? E aqui é interessante, assim, essa perspectiva de 5 contos que vão falar de coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes são difíceis, né? A perda, a morte, o desamparo, a solidão. Os contos deles são Noite Antecipada, Airado, Laisa ou Laissa, Aquático e Aprofundar. E é uma escrita assim, de uma beleza poética, de um aprofundamento. Eu vou ler um trecho do Aquático. E o Aquático nos faz lembrar também esse mergulho assim, numa água que deixa fluir, que deixa passar, que deixa levar. Sempre fui tímido, muito tímido. Permanentemente sentia-me sondado, pelo silêncio dos meus pensamentos. Eles, quando ameaçavam se tornar atitudes, morriam sufocados pelo medo que dominava minhas tentativas. Medo de ser notado mais do que eu desejava, de ser descoberto nas minhas intenções, de ser o alvo dos olhares, medo da expectativa do outro. Essa forma de chegar desabafando, falando dessa timidez, desse medo, já faz uma cumplicidade com o leitor, com a leitora, de tal modo que a gente já se sente com uma identificação com esse narrador, mesmo que a gente não tenha medo, mesmo que a gente não seja uma pessoa tímida, né? Minha introspecção era proporcional à atração que eu tinha pela água, profunda como o alto mar, imensa como que habita todos os abismos submersos e move as areias onde nenhum pé alcança. Tão intensa quanto o que pulsa despercebido pela superfície. Algo muito próximo à força que puxa para o pélago, a densidade, o íntimo naufrágio. Ainda bebê, meus pais me matricularam em aulas de natação e hoje continuo nadando em academia, que tem piscina com água salgada, todos os dias, várias vezes ao dia. Nunca foi sacrifício, só prazer, chamado e compulsão. Atualmente, busco os horários mais vazios para ter privacidade, principalmente os da manhã, antes de ir ao trabalho. É interessante como a obra tem uma conversa com a psicanálise, quando fala dessa repetição, dessa compulsão, e fala também desse vazio, desse preenchimento de alguma coisa que às vezes não há palavra para dizer, mas você preenche com ações, né? Você preenche em ato, você preenche com sensações. Falta a palavra, mas chegam as sensações. Imergir e viver, 2 sinônimos. Eis o resumo da minha existência. Mergulhar para ver as costuras do tempo, se fazendo e se desfazendo. Visitar as águas densas, das que habitam cada célula, cada lágrima salgada, síntese do oceano desejado intimamente. Ver o espelho do mundo exterior pelo reflexo aquático das minhas percepções silenciosas. Proteger-me tal qual um coral solitário que se forma pela resistência à corrente, vida por ser entendida. De novo aí a resistência, a vida por ser entendida, esse diálogo com a psicanálise, né? Eu estou trazendo a psicanálise porque é minha área de atuação, mas é interessante colocar isso como uma perspectiva desse texto que está dialogando com a leitora, com o leitor, está dialogando com a vida e tentando se entender, tentando se ver consigo, com as suas coisas submersas, oceânicas, incompreendidas, desconhecidas. Então, assim são esses contos
desse livro A Medida do Mergulho, do Paulo de Moura. Um livro também muito bonito. Aqui na capa a gente tem essa montagem de recortes fotográficos, né? E faz a gente já se sentir nesse mergulho por águas, por oceanos, por mares. As ilustrações também são ilustrações que nos colocam assim em contato tanto com as águas do mar quanto com as águas uterinas, com a nossa própria origem, né? Se a gente pensa numa ultrassonografia de um feto, de um embrião, essas águas vão diluindo, vão nos levando, nos conduzindo. Fica a dica para vocês desse livro de contos, A Medida do Mergulho.